Adams aqui do Marcenaria de Sucesso. Eu estou aqui agora para te mostrar um pouquinho das diferenças entre a SP6000 e a Bosch GKS65. Máquinas circulares de trilho, que elas correm em cima de trilho, são guiadas para fazer cortes bem precisos, retos, e existem umas certas diferenças entre as duas máquinas. Eu não estou aqui para falar mal de uma nem da outra, eu estou aqui para fazer um comparativo segundo o meu ponto de vista, porque muitas são as pessoas que têm me perguntado aqui no canal e também lá no Marcenaria de Sucesso, tá bom? Primeiramente, qual que é a que eu utilizo mais? A SP6000. A SP6000 tem sido sempre o meu carro-chefe, tem sido a máquina que eu tenho trabalhado frequentemente, e a Bosch GKS65 eu peguei ela só para fazer os testes e conseguir comparar para poder te explicar. Então, não é a minha máquina de trabalho frequente. Fiz diversos cortes com ela para conseguir obter, uma análise sobre essa máquina, comparando também com a SP6000. Além das máquinas, a gente tem também os nossos sargentos que prendem os trilhos diferentes para cada máquina. No caso aqui o da Bosch e o da SP6000 da Makita. Esse tipo de grampo aqui eu acho que ele funciona melhor, tá? Ele é mais forte. Esse outro grampo aqui, ele é um pouquinho mais fraco, ele tem algumas partes em borracha, em plástico, né? E provavelmente aqui em cima, como são peças parafusadas, a gente tem uma facilidade de quebrar, desmontar. Enquanto o da Makita, eles são ferros inteiriços, então não vai ter esse tipo de problema, tá? Então, simplesmente, isso daqui não vai fazer muita diferença no seu trabalho. Não cotei preços, não fiz comparação de preços desses tipos de acessórios, mas vale a pena, realmente esse daqui é bem mais pesado, não que esse não te atenda, tá? Eu vou mostrar na hora que a gente colocar no trilho. Basicamente, eu tenho aqui o trilho da Makita. E o trilho da Makita, o nosso sargento, ele se encaixa aqui por baixo, tá? Então você controla a profundidade que você quer aqui do trilho, aonde você quer colocar no posicionamento, e se o MDF estiver bem alinhado, bem no limite aqui do tamanho, você consegue deixar ele para fora com facilidade e dá para você prender e dar uma sustentação legal. Praticamente você consegue utilizar o mesmo item aqui, ó, no trilho da Makita, o grampo da Bosch. Só que ele vai ficar um pouco jogo aqui, mas ele vai segurar, apesar dele entortar um pouquinho. Por isso eu não recomendo. Se você tiver com o trilho da Makita, utiliza o grampo da Makita. Já fazendo um comparativo, eu tenho aqui o trilho também da Bosch. E esse trilho da Bosch, ele não serve, tá? Não tem como você colocar o grampo sargento da Makita. Porém, o grampo feito para ele, que é o da Bosch, vai encaixar aqui perfeitamente, tá? Ele se adequa bem melhor do que se adequaria no outro. Esse é um trilho pequeno, de 1,10, mas aqui a gente tem uma ponteirinha só para conectar, para dar acabamento. Não há necessidade de utilizar. E a gente remove ele para conectar um outro trilho aqui, deixar esse trilho mais comprido. Dá para fazer isso tranquilo. Ela tem os conectores, eu não utilizei. Não sei te falar se ele prende muito bem, mas existem esses conectores. Eu acredito que dê para trabalhar legal. Só que ele já é um trilho mais fraco do que o da Makita, bem mais fino. Eu vou colocar um ao lado do outro aqui para você ver a diferença. Veja só, a diferença de um trilho, o de cima, para o outro de baixo, né? A gente tem uma diferença, tudo bem que esse daqui é mais comprido, mas levando em consideração só a parte dos encaixes aqui já é bem diferente. A espessura do alumínio, o formato, fazendo com que ele não tenha como encurvar. Então, realmente, o da Makita é melhor. Os trilhos, eles servem apenas. O da Makita serve na Makita, com uma qualidade excelente. E o da Bosch serve na Bosch, com uma qualidade razoável. Só que o da Makita também serve na Bosch, o trilho da Makita. Porém, o da Bosch não serve na Makita, tá? Só que se você for realmente ter uma Bosch, compra o trilho da Bosch. Se você quer a SP6000, compra o trilho da SP6000. Você já tem a Bosch, não tem o trilho, e você quer depois migrar para a SP6000, você pode já comprar o trilho da SP6000 e depois adquirir uma SP6000 ou uma
DSP-600Z, que é a mesma máquina da SP6000, só que ela é de colocar duas baterias de 18 volts e você trabalha aí sem precisar utilizar os fios. Só que a quantidade de trabalhos frequentes, se você for cortar mais aí de 50, 60 metros de MDF, o que é muito fácil, quem estiver trabalhando profissionalmente mesmo, você não vai ter um resultado legal, tá? Porque vai acabar a bateria, você vai ter que ficar removendo, elas vão esquentar, elas vão diminuir o tempo de duração, de acordo com um uso muito frequente, né? Você, sem comparar que você vai ter que ter 2 pares de bateria para ficar substituindo na sua máquina. Já já a gente encaixa as máquinas ali no trilho. Primeiramente, eu posso fazer um comparativo entre as duas máquinas na questão de potência. A Makita tem apenas 1.300 watts, enquanto a Bosch ela tem 1.800, ou seja, é uma máquina mais possante. A Makita tem um disco de 165 mm, enquanto a GKS 65 da Bosch ela tem 7¼ então um disco maior, o equivalente a uns 1,84 mm, tá? E você consegue relativamente, eu até tô com discos soltos aqui, ó. Esse é o disco que veio na própria Bosch e esse é o disco da Makita. Então, se você colocar eles lado a lado, você já vê a diferença considerável que nós temos aí, ó, tá? Do tamanho dos dois discos. A diferença é que se você tem um disco maior, um diâmetro maior, você tem mais facilidades em tirar um corte limpo, um corte sem nenhuma lasquinha, tá? A diferença, logicamente, que vai ser de você escolher um disco de mais dentes para tal finalidade, um disco de menos dentes para outro tipo de finalidade. Então, a questão de discos a gente vai abordar num assunto separado, só para falar deles, mas já sabe que cada uma tem uma diferença de tamanho do disco. Então não adianta você ter uma máquina, comprar todos os discos para a tua GKS 65 e depois querer entrar na SP6000 que você vai perder esse material investido. Vale adentrar aqui agora, então, o assunto que os discos eles têm espessura, tá? A grossura dele mesmo. Por exemplo, o disco que vem na Makita, ele é um disco de 2,2 milímetros de espessura. Já o disco que veio aqui na Bosch, ele tem apenas 2,5. Então, assim, já é um disco mais grosso e ainda assim é um disco considerável fino, tá? O outro disco que eu trabalhei fazendo corte, que eu tirei uma qualidade melhor e você vai ver no vídeo sobre discos, é que o disco foi com 2,8 milímetros, se eu não me engano, de espessura. Então, quanto mais grosso for o disco, mais você vai forçar a máquina. E a SP6000 você consegue trabalhar com discos finos. E eu gosto do disco da Makita, que ele tem apenas 1,6 milímetros. Então é um disco consideravelmente mais fino, então vai forçar menos a máquina, porque menos esforço ela tem para ficar fazendo o corte. Então a diferença de 1.300 watts para 1.800 watts eu sinto suficiente na SP6000, não acho que ele é fraco, do contrário, se você coloca mais potência aqui na máquina, você vai ter mais peso para carregar na mão e isso é desvantagem. Então ela tem uma potência excelente para trabalhar com cortes de MDF e até madeiras maciça, que não seja aí cortes muito grossos e de madeiras extremamente densas, muito duras, você consegue trabalhar com a SP6000 sim, tá? Mas se você precisa de um trabalho mais robusto, você vai trabalhar sem o trilho, muitas das vezes com madeira maciça, a GKS 65 vai se comportar muito melhor para você. Pelo seguinte fato, a Bosch GKS 65, você tem a regulagem da altura aqui do disco, que você prepara com a alavanca aqui de trás. Aí eu já movimento, ó, coloco no posicionamento que eu quero da altura e travo a alavanca que tem aqui atrás. Pronto, feito isso, está regulado. Eu vou pegar a máquina, se eu estiver com ela na tomada, vou vir e vou fazer o corte. Ela vai puxar a proteção e eu consigo fazer o corte com ela. Enquanto na SP6000 você vai regular a profundidade máxima que você vai querer. No caso aqui eu regulei para cortar um MDF de 18. Eu vou colocar ela no trilho e vou cortar com ela no trilho. Só que quando eu colocar aqui na mesa, ela está com a serra protegida. Aí eu vou apertar o gatilho de destrava da serra. Aí eu posso abaixar e ligar ela para ela rotacionar. Se eu não tiver com os dois botões apertados, ela não vai ligar. Então isso é um gesto de alta segurança. Só que isso daqui dela ficar empurrando é ruim para você trabalhar sem o trilho.
ela acaba que você empurrando, você acaba empurrando ela e movimentando de lado. Então não te dá tanta firmeza para trabalhar sem trilho. Então essa é a principal diferença, que eu te aconselho você utilizar esse P6000 para chapas, para sempre utilizar trilho, seja chapas de MDF, de madeira constituída ou até mesmo de madeira maciça. Você pode utilizar peças maiores. Agora, se você precisa cortar uma ripinha aqui, um caibruzinho ali, uma prancha, somente um topo e não precisa de tanta perfeição, ao ponto de você não precisar pegar o trilho, utiliza a GKS 65 que vai funcionar, no meu ponto de vista, melhor. Uma diferença grande que nós temos é que a Bosch ela pesa 5,2 kg, 5 kg e 200 gramas. Bom, e já a nossa Makita, ela pesa só 4,4. Então é uma diferença aí de 800 gramas praticamente que você vai sentir diferença, tá? Então o uso frequente de ergue, abaixa, numa máquina dessa daqui é muito mais pesada. Isso é uma desvantagem da Bosch. Você tem, ambas delas, você tem regulagens facilmente para poder mudar o ângulo e fazer cortes em até 45 graus com tranquilidade, além de você poder trabalhar 48 graus na nossa SP6000 e você na SP6000 também você consegue colocar menos 1 grau. Aqui na Bosch a gente já não tem a marcação dessa pequena diferença para poder alternar. Bom, vai utilizar muito pouco isso, tá? Se você for trabalhar mesmo, você vai ver que não vai ter tanta necessidade. Uma coisa ruim que eu notei aqui na Bosch é que nós temos a parte toda em plástico aqui que segura a máquina presa na bancada, na base dela. E a gente tem um pequeno movimento aqui onde não se torna tão firme. Já a Makita, ela tem um pouco mais de estabilidade, eu sinto mais estabilidade do que a Bosch. Talvez pela máquina ser mais pesada, a gente sinta um pouco mais de movimentação comparada à base. Mas não que isso vai influenciar muito se você cortar com jeito. Então é um problema que não te afeta. Já a GKS 65, ela tem capacidade do disco da gente abaixar ele e cortar mais profundidade do que a SP6000. Aqui a GKS 65, com o disco padrão dela, a gente consegue cortar 65 milímetros de profundidade, enquanto a SP6000 só consegue cortar 56 milímetros. Já no ângulo de 45 graus, aqui na SP6000 a gente consegue cortar uma profundidade de até 40 milímetros, enquanto na Bosch GKS 65 a gente consegue cortar até 48 milímetros. Então já você tem uma profundidade de corte maior. E isso também você pode levar em consideração que, como ela é uma máquina mais possante, você consegue ter força para cortar coisas mais grossas. Enquanto a Makita ela limita isso daí também até os discos compatível com o seu motor. Então, provavelmente você não vai ter necessidade de fazer cortes mais profundos do que isso trabalhando com móveis planejados, por exemplo, e utilizar esse P6000 que te dá mais segurança. Agora, olhando em outros pontos, a gente tem aqui a base da SP6000 projetada para correr com o trilho dela e aqui embaixo a gente tem uma regulagem, a gente tem uma bolinha que a gente aperta com o item que a gente tem aqui do lado e a gente consegue dar um ponto de precisão bem legal. Eu vou te mostrar esse detalhe porque isso daqui faz muita diferença. Quando eu coloco a máquina aqui no trilho, você vai ver que a gente tem aqui, ó, praticamente esse ponto de regulagem onde eu posso movimentar a máquina, ela está realmente totalmente travada. Se eu soltar essa rondana, eu vou soltando, ela passa a ter esse jogo. E esse jogo aqui é problema sério na precisão, principalmente para trabalhar com materiais que já são com acabamento, no caso dos melamínicos, dos MDFs com cobertura. No MDF cru você não vai ter esse tipo de problema, porque você não vai fazer lascar o MDF. Mas no caso aqui, isso faria diferença. Ela tem uma trava aqui para não deixar a máquina levantar também, tá? Se eu mudar aqui, ó, ele é uma travinha que vai se encaixar no trilho. Sem contar que a gente tem dos dois lados, então a gente consegue projetar a máquina no posicionamento correto. Mesmo assim, utilizando frequentemente essa máquina, a gente tem que ir trocando essas borrachinhas. Você encontra facilmente e troca frequentemente. Já olhando aqui pelo outro lado, logo nesse posicionamento aqui, ó, era um calço de alumínio projetado da própria base que foi gastando e foi gastando.
ao ponto de a gente tem que trocar a base ou fazer um enchimento. E isso daqui é um problema, porque o espaço vai ficando grande, o jogo aumenta e a rodinha não começa a apertar. Mas por ter a rodinha, a gente troca ela, faz o enchimento aqui e vai tranquilamente trabalhar com precisão. Ou seja, é uma coisa que faz toda a diferença para você ter precisão no corte. Já o corte, utilizando a Bosch, se você olhar aqui atrás, ela tem até um encaixe equivalente, tá, ao trilho que a gente utilizou aqui, que é o da Makita. Se eu colocar a máquina aqui no trilho, ela vai encaixar, tá? Então, você pode ver que o encaixe, esse trilho serve para ela. Só que, ó, a gente tem jogo, e esse jogo aqui tira totalmente a qualidade de um corte para uma pessoa que é um profissional, para uma pessoa que é exigente, quer qualidade. Isso daqui não passa na marcenaria. Então, isso daqui seria o problema de utilizar esse trilho da Makita na máquina, apesar dela ser avisado que você tem aí a possibilidade de utilizá-lo. Só que, se a gente pegar o próprio trilho da Bosch, eu vou colocar ele aqui em cima mesmo, e o trilho da Bosch, ele tem esse outro encaixe diferente. Esse encaixe, ele tem um ponto aqui na Bosch, ó, que você encaixa ele aqui, tá? Com isso, ele vai correr nesse pequeno canaletinho aqui. Isso daqui provavelmente vai gastar rapidamente, porque você está correndo alumínio com alumínio. O atrito aqui não é tão confortável e você continua tendo um pouco de jogo, menos do que o outro trilho, bem menos do que o outro trilho, mas você já passa a ter esse movimento. Ó. Isso faz com que o MDF saia em perfeito corte e também acontece de você lascar o MDF. E para fechar aqui uma explicação dos principais comparativos que eu poderia te relacionar, eu tenho que uma máquina e a outra, todas as duas têm controle de velocidade, enquanto a Bosch vai de 2.300 a 5.000, a velocidade dela, a Makita vai de 2.300 a 5.200. O que é muito pouca diferença, não vale a pena considerar isso daí. Bom, ambas têm as chaves de acesso. O que faz muita diferença no meu ponto de vista para fechar é o mergulho da SP6000. E uma outra coisa muito ruim que eu achei é que ela não vem com o coletor de pó já no padrão dela. Ouvi falar que tem, tentei pesquisar, não achei. Esse funil aqui para sair o pó, fazer essa limpeza que teria, faz um poeirão essa máquina, fez um poeirão aqui com apenas alguns cortes. Enquanto a SP6000 a gente tem a saída giratória aqui e ela tem uma eficiência sensacional, dá para você trabalhar com ela a partir de casa com um aspirador residencial, vai funcionar muito bem. Bom, é isso que eu queria te passar, espero que você tenha entendido um pouco das diferenças e que não seria todas. E se você curtiu, deixa o seu joinha aí no vídeo, deixa o seu comentário, se inscreva aí nas minhas redes sociais, tanto do Facebook, Instagram e aqui no YouTube. E pode seguir eu lá dentro do site Marcenaria de Sucesso, que as postagens eu coloco lá e a lista VIP que está cadastrada lá recebe alguns conteúdos diferentes em tempos e tempos, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.